Fim do rally de alta no Bitcoin. Michael Saylor anunciou na manhã de hoje uma venda de mais de 200 milhões de dólares em Bitcoin. E a pergunta que eu mais recebi é: vamos voltar para um movimento corretivo? O rally de alta que a gente estava esperando e o cenário positivo que se desenhava para as próximas semanas do mercado acabou? É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo de hoje. Se você gostar do conteúdo, já sabe o que precisa fazer. Deixar o dedo no like, se inscrever no canal, caso você não seja um inscrito, compartilhar esse conteúdo com os amigos, hypar o vídeo e também me seguir no Instagram, que eu posto muito conteúdo por lá. Bruno Costa 019, @tá na tela, o link na descrição do vídeo. Bora falar do mercado e começar aqui apresentando para vocês o documento emitido pelo Michael Saylor em si, na manhã do dia de hoje, onde ele mostra aqui as vendas de Bitcoin que ele fez. Reparem aqui que no dia 29 de junho, ele fez uma primeira venda de 1.363 Bitcoins no preço de 59.256 dólares, que dava aqui mais ou menos 80 milhões de dólares. E no dia 1º de julho, aqui como a gente pode ver, ele fez aqui uma segunda venda de 2.225 Bitcoins, o que dá 135 milhões de dólares, no preço de 60.783 dólares. Ou seja, o Michael Saylor aqui vendeu praticamente 215 milhões de dólares em Bitcoin. Só um pequeno detalhe aqui, né? O preço de venda do Michael Saylor, o preço médio do Saylor em si, mostrando para vocês o que eu sempre falei sobre o Michael Saylor. O negócio dele é fazer as ações da estratégia se valorizar. Ele não dá a mínima para a gestão que ele executa com Bitcoins, porque o Saylor estava comprando Bitcoin em 120 mil dólares e vendendo agora em 60 mil dólares. Mas, enfim, o que isso representa para o mercado? Isso aqui é bom ou isso aqui é ruim para os próximos dias do mercado em si? Porque a última vez que o Michael Saylor executou uma venda de Bitcoins em si, o preço do Bitcoin estava mais ou menos por volta dessa faixa de preço aqui, 75 mil dólares ou alguma coisa do tipo, e ele veio aqui, né, derretendo monstruosamente até a gente bater lá na casa dos 59.271 dólares, que incrivelmente foi onde o Saylor fez a primeira das vendas de 80 milhões de dólares dele na semana que a gente passou. Ou seja, quando o Saylor vendeu 32 Bitcoins anteriormente, a gente teve uma queda aqui de 20% dentro do mercado. Mas agora, a gente pega para a gente poder observar o que aconteceu dentro do mercado em si, a gente vê aqui um movimento curioso. Nas primeiras horas aqui, né, que a gente teve o anúncio aí do Saylor, a gente teve aqui um movimento corretivo mais intenso acontecendo dentro do mercado em si, né, onde o preço do Bitcoin corrigiu e buscou até a casa aqui dos 61.400 dólares. Porém, nas horas que se passou depois do anúncio do Saylor, o Bitcoin recuperou toda a queda que tinha feito até os 61.400, fechou a vela do momento ali, né, em que o Saylor anunciou que tinha feito a venda em si positivo, e o preço do Bitcoin seguiu subindo. Ou seja, o Saylor fez o anúncio da venda, a gente teve um primeiro momento ruim, teve liquidação de mercado futuros acontecendo, ajudando a puxar o preço para baixo, mas nas horas seguintes, até o presente momento em que a gente está, a gente viu o preço do Bitcoin subindo acima do patamar em que estava na hora em que o anúncio foi feito, mostrando aqui um movimento diferente daquele movimento executado inicialmente quando o Saylor fez a venda dos primeiros 32 Bitcoins. A gente tem que deixar uma coisa aqui clara antes da gente prosseguir. A gente está apenas nas primeiras horas do mercado em si, depois da venda do Saylor. A gente tem praticamente 12 horas que o Saylor anunciou essas vendas. Então tem muita coisa para poder acontecer no decorrer das próximas horas e no decorrer dessa semana, para ver como o mercado realmente vai interpretar esse movimento de venda. Mas a gente pode aqui começar a interpretar esses primeiros momentos de venda do Saylor como algo positivo para o mercado. Não a venda do Saylor em si, porque isso realmente acaba causando pânico no investidor de varejo. A gente sabe que o investidor de varejo, quando está em pânico, faz vendas de Bitcoin no prejuízo e derruba o preço para baixo, porque eles vendem a mercado. Mas por que isso aqui torna um movimento interessante para o que a gente espera em questão de rally de alta, que era o que a gente estava conversando aqui nos últimos dias? Porque pega a visão. Nesse último momento aqui, né, que a gente teve aqui do Saylor lá atrás, onde ele vendeu aqui Bitcoin, a gente teve aquela queda de 20% depois da venda dele de 32 Bitcoins. O que tinha acontecido dentro do mercado em si? A gente tinha visto esse rally dentro do mercado acontecendo. E o que aconteceu dentro desse rally? Quando a gente estava aqui na base, aqui nos 63, 60 mil dólares por unidade,
Muitas pessoas diziam que o preço do Bitcoin ia corrigir mais, que era uma loucura comprar. Vocês se lembram disso que a gente viveu lá no mês de fevereiro, mês de março dentro do mercado. E o que eu falei para vocês, galera? Quando a gente tiver um movimento de alta acontecendo dentro do mercado e o preço se aproximar próximo do movimento de exaustão para voltar para um movimento corretivo, a gente vai ter o player do varejo entrando comprado, acreditando na volta do bull market em si, que agora a tendência de baixa acabou, a gente teve uma reversão de tendência dentro do mercado. Esses players vão entrar comprado, vai dar liquidez para a venda do grande player e vão ficar posicionados carregando o Bitcoin dentro do mercado, o que vai possibilitar um movimento corretivo agressivo novamente dentro do mercado, porque vai ter uma troca de mãos dos players com Bitcoin, do grande player para o pequeno player, e quando pressionar esses players, eles vão acabar vendendo prejuízo, derrubando o preço novamente. Foi exatamente o que aconteceu. Eu mostrei para vocês quando a gente estava aqui na casa aqui dos 80 mil dólares, 78 mil dólares, os grandes players vendendo. Mostrei os players do varejo comprando. E o que aconteceu? Depois que teve essa troca de mãos, o preço ele começou o movimento corretivo, veio o anúncio da venda de 32 bitcoins do Saylor e aí a gente caiu 20% em praticamente aqui 2 dias de correção no Bitcoin por conta desses players em desespero, vendendo os Bitcoins que eles tinham acabado de comprar por acreditar que o mercado ia entrar em movimento corretivo mais acentuado dali em diante e cair abaixo do que tinha caído anteriormente. E aí, galera, a gente entra aqui num detalhe muito interessante e que mostra aqui que a gente pode vir a ter um rally de alta até mais forte do que a gente esperava depois dessa venda do Saylor que a gente acabou vendo. Por quê? Porque quando a gente chegou nesse ponto aqui em que a gente está do mercado em si, a gente consegue ver claramente que o movimento corretivo ele foi perdendo força. A gente fez aqui toda aquela correção, chegamos aqui e tal, mas quando a gente chegou aqui nessa região aqui, o movimento corretivo ele foi perdendo força. A gente chegou aqui, teve grande venda, o preço recuou, teve grande venda, o preço recuou, teve grande venda, o preço recuou. A gente teve várias tentativas de rompimento da região em que a gente estava, mas o preço, de fato, ele não conseguiu romper. A gente sustentou essa região e não só sustentamos essa região, mas como teve também a acumulação forte aqui de grandes players, como a gente pôde ver no decorrer da semana passada, mais de 500 milhões de bitcoins acumulados entre 60 e os 58 mil dólares por unidade. E isso aqui, junto do que a gente está vendo nesse momento dentro do mercado após as vendas do Saylor, pode indicar para a gente que a força vendedora dos players de varejo se esvaiu por hora dentro do mercado. Os players que a gente tinha para poder vender Bitcoin, que tinha comprado inicialmente aqui em cima, aqui achando que era a volta do bull market, vendeu nesse primeiro movimento de baixa que a gente teve. E a gente pode ter tido uma limpeza no curto prazo por parte dos players de varejo que se assustaram com as primeiras vendas do Saylor dentro do mercado em si. E caso isso venha a se confirmar, sem ter acontecimento de pressão vendedora e grande realização de prejuízos por parte de investidores de varejo em si por conta dessa venda do Saylor, a gente pode entrar em um movimento de mercado onde a gente vai buscar um rally mais poderoso do que aquele que eu esperava para vocês inicialmente. Por quê? O que eu tinha comentado com vocês aqui, né? Que a gente poderia, quem sabe, ver um primeiro rally aqui até a média de 200 períodos e depois executar o movimento da média, o rompimento da média de 200 períodos que está acontecendo nesse presente momento, né? O rompimento da média de 200 períodos. Se acontecer o rompimento da média e voltar para retestar, a gente pode ver um movimento mais intenso do mercado acontecendo no decorrer dos próximos dias. E o preço do Bitcoin pode ir além daquele patamar que a gente tinha conversado anteriormente, como por exemplo 67 mil dólares, ou então voltar aqui para casa aqui dos 70 mil dólares por unidade, 71 mil dólares por unidade, onde a gente tem aqui, né, bastante liquidação de mercado futuros para a gente poder capturar, quando a gente olha aqui, né, num gráfico mais estendido, a liquidação de mercado futuros em si. A gente tem bastante liquidez aqui nos 67 mil dólares, a gente tem bastante liquidez aqui também na casa dos 70 mil dólares, mas a gente tem liquidez também lá na casa dos 75 mil dólares, a gente tem bastante liquidez lá na casa dos 82 mil dólares. E caso essa tese que eu estou formulando com vocês aqui agora venha a se confirmar com o decorrer dos próximos dias dentro do mercado, pode abrir espaço para que esse rally de mercado venha acontecer de forma mais intensa do que a gente espera antes de a gente voltar em movimento corretivo. Por quê? Porque se a gente não tiver um movimento corretivo mais intenso, se a gente não tiver uma grande realização de prejuízo, por exemplo, no decorrer dessa semana, por parte de medo dos players de varejo por conta da execução de venda do Saylor, vai indicar para a gente que boa parte da força vendedora do varejo se esvaiu de dentro do mercado, como eu disse inicialmente, e que os grandes players vão precisar enganar eles mais uma vez. Fazendo o quê?
mais um movimento de alta dentro do mercado, mais um rally para que essas pessoas acreditem que, opa, o fundo foi encontrado. Teremos agora a volta do bull market dentro do mercado de cripto. E aí, quando a gente tiver, talvez, lá próximo de 75 mil dólares por unidade, onde tem bastante liquidação de mercado futuros para poder capturar, esses players entram comprando novamente para poder dar liquidez para quem comprou aqui embaixo, realizar o seu lucro da posição de curto prazo e ter players com bitcoins na mão para poder executar vendas a mercado e derrubar o preço novamente quando mais uma notícia negativa for implantada dentro do mercado novamente, como costuma acontecer no movimento de manipulação desses grandes players que acabam comprando fundo e vendendo topo, seja de movimento de curto ou longo prazo dentro do mercado. Então, nas primeiras horas, quando eu vi pela manhã aquela venda do Saylor, eu falei, ixi, mano, pode vir azedar a nossa marmita, azedar o rally de alta que a gente está esperando para o decorrer desse mês de julho dentro do mercado, para as próximas semanas dentro do mercado. Mas passou as primeiras horas, o mercado respondeu bem ao movimento e eu comecei a pensar um pouco sobre. Agora a gente tem que fazer o quê? Sentar aqui, amanhã, nas próximas horas, continuar analisando o mercado para ver realmente se essa tese que eu estou trazendo para vocês tende a se confirmar. Como é que a gente vai saber isso? A gente vai olhar para a análise on-chain, a gente vai ver o movimento dos grandes players, está tendo realização de prejuízo por parte do player do varejo, ou não. Se o varejo não tiver entrado em pânico, não tiver executado venda de prejuízo, nem hoje, nem amanhã, nem no decorrer da semana, nem nada do tipo, após esse movimento da estratégia em si, vai indicar muito pra gente que se esvaiu realmente a força vendedora por parte desses players. E aí a gente pode ver ter um rally mais intenso dentro do mercado, para que a gente possa atrair esses players novamente, utilizar essa liquidez para poder executar venda de posições que a gente acumulou para o curto prazo e depois jogar o preço do Bitcoin mais abaixo e uma capitulação cíclica com venda a mercado por parte desses players em si. Então, talvez a gente possa vir a ter um indicativo aqui interessante, seja para aumentar até a exposição dentro do mercado, quanto capturar um rally de alta até mais intenso dentro do mercado. Mas, como eu disse, a gente vai precisar nesse presente momento de analisar o mercado dia a dia, porque essa é a análise das primeiras horas após o acontecimento. Amanhã pode ser outra análise, quarta-feira outra, quinta-feira outra. Por isso que você precisa também estar inscrito no canal para não perder nada do conteúdo que a gente produz. Porque dentro do mercado de cripto a gente está falando de um mercado volátil, onde uma coisa funciona de um jeito em um dia e no outro dia pode ser algo totalmente diferente. Enfim, vamos seguir analisando para que a gente possa ver executar a nossa próxima tomada de decisão dentro do mercado. Se a gente vê um cenário positivo se apresentando para o mercado, o Bitcoin conseguindo se manter acima da média de 200 períodos do gráfico de 4 horas e aumentar a probabilidade dessa tese que eu falei para vocês vir a se concretizar, a gente aumenta a posição de curto prazo, tenta capturar um movimento mais intenso de alta e realizar um lucro maior, colocando mais dinheiro no bolso, executando um maior crescimento patrimonial. Agora, se no decorrer das próximas horas as coisas vierem a se deteriorar dentro do mercado, a gente começar a ver grande realização de prejuízo por parte dos players do varejo, a gente estopa as nossas posições para não correr risco de ficar posicionado em caso de acontecer uma nova onda de realização de prejuízo dentro do mercado, jogando o preço do Bitcoin para baixo. Enfim, estamos em um cenário onde precisamos analisar o mercado todas as horas para a próxima tomada de decisão. E caso você, do outro lado, não saiba analisar o mercado, não consiga entender dos movimentos que acontecem dentro de cripto, recomendo que você se torne assinante da comunidade cripto, porque lá dentro da comunidade cripto eu passo para vocês todas as minhas tomadas de decisões e as minhas análises. Se algo aconteceu dentro do mercado, eu informo para vocês. Se a minha tese mudou, eu informo para vocês. Se eu estou entrando comprado em um ativo, eu informo para vocês. Mas não só falo o ativo que eu comprei. Eu falo o ativo que eu comprei, eu falo o preço que eu paguei, eu falo quantos por cento do meu capital eu aloquei no determinado ativo, para que você possa copiar exatamente a mesma posição que eu montei e obter um resultado parecido com o meu. Se eu ganho dinheiro, você ganha. Se eu perco dinheiro, você perde. E desde que o bear market começou, a gente dentro da comunidade cripto está com um crescimento patrimonial de mais de 25%. Ou seja, enquanto a maioria das pessoas perdeu dinheiro, a gente ganhou mais dinheiro, um crescimento patrimonial de 25%. Se você tivesse 100 mil, por exemplo, no começo do bear market, hoje a grande maioria está no prejuízo. Mas nós, além de não
ter perdido capital, conseguimos um crescimento patrimonial. O seu 100 mil seria hoje 125 mil, seguindo as operações que a gente recomenda dentro da comunidade. Teria capturado os movimentos de alta, se protegido dos movimentos de baixa e crescido o seu capital. O preço para você se tornar assinante da comunidade é R$ 2.997. Mas tem um belo de um cupom de desconto para você poder realizar a sua assinatura no primeiro link na descrição do vídeo, onde você consegue assinar com R$ 1.200 de desconto, de R$ 2.997 por R$ 1.797, ou então em 12 vezes de R$ 208,90. Caso você queira assinar, clica no primeiro link, vai cair na página, você preenche seus dados, escolhe quer pagar no Pix, quer pagar no cartão de crédito e assina. Tem alguma dúvida ou quer assinar por criptomoedas? Clica no segundo link na descrição do vídeo, que você vai encontrar em contato com o meu time de suporte, vai poder fazer as perguntas, tirar suas dúvidas e realizar a sua assinatura. E detalhe, se você quiser pagar por cripto, a gente consegue até um preço melhor que um 797. Tamo junto, um forte abraço e até a próxima.